Olá, meus amigos da enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros. Esse ano, a Semana de Enfermagem do Corém Amazonas será 100% online, por conta das recomendações da pandemia. Preocupados com o êxito profissional e para que a nossa equipe esteja sempre bem atualizada, o Corém Amazonas preparou excelentes aulas para que você assista juntamente com a sua equipe aí na sua instituição. Aproveito também para fazer um convite especial. Participe da nossa Semana de Enfermagem acessando esse link. Tenha sucesso e aproveite as aulas. Um grande abraço. Olá, eu sou o enfermeiro Ítalo, conselheiro de enfermagem do Amazonas. Atualmente eu coordeno a Câmara Técnica de Atenção à Saúde. Também sou responsável pela capacitação dos profissionais que atuam no interior do Amazonas junto com o conselheiro José Irani. Sou especialista em enfermagem do trabalho, especialista em gestão em políticas de saúde, especialista em auditoria, especialista em saúde pública com ênfase em saúde da família, e hoje eu vou abordar para vocês o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a Resolução 564 de 2017 e o que mudou. Então, a resolução COFEN do Conselho Federal de Enfermagem 564 de 2017, né? E nós vamos falar o que mudou. Mas antes de falar do que mudou, eu preciso abordar que o Corém ele possui 5 atividades fundamentais, que é o registro de cadastro, a fiscalização, a ouvidoria, processos éticos e a ética profissional. E antes de falar o que mudou do novo Código de Ética, eu vou falar das principais diferenças do antigo Código de Ética para o novo Código de Ética. A principal diferença foi a sua estrutura. No novo Código de Ética, o antigo Código, nós tínhamos 7 capítulos divididos em seções. Já no novo Código, nós temos 5 capítulos e não temos mais seções. Isso fez com que facilitasse ao profissional o entendimento das suas resoluções. Então, no novo capítulo, nós temos um capítulo de direito, o capítulo 2 dos deveres, o capítulo 3 das proibições, o capítulo 4 das infrações e penalidades e o capítulo 5 da aplicação das penalidades. Fazendo uma comparação entre as resoluções, a antiga resolução, a 311 de 2007, era dividida em 7 capítulos e 100 seções. Ou seja, nós tínhamos 27 artigos de direito, 47 artigos de deveres e 37 artigos de proibições. Já na nova resolução 564 de 2017, nós temos 23 artigos de direito, 37 artigos de deveres e 42 artigos de proibições. Como vocês podem observar, diminuiu a quantidade de artigos de direito, diminuiu a quantidade de artigos de deveres e aumentou a quantidade de artigos de proibições. Já na nova Resolução 564 de 2017, o primeiro artigo diz que é direito do profissional de enfermagem exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Essa frase destacada em vermelho, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, foi o que foi inserido na nova resolução. E isso faz uma diferença enorme na vida dos profissionais de enfermagem, porque o profissional de enfermagem, ele pode ser um profissional indígena, ele pode ser um profissional trans, gordo, magro, baixo, alto, preto, branco. O importante é que ele seja profissional e atenda qualquer usuário sem discriminação. E a gente já vai pular aqui para o artigo 13. Por quê? Porque nós estamos abordando apenas o que mudou. E aqui no artigo 13 diz que
É direito do profissional de enfermagem suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou de respeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. Essa frase destacada quando o local de trabalho, na antiga resolução dizia que quando as instituições públicas ou privadas não oferecer condições seguras. Já na nova resolução diz que quando o local de trabalho não oferecer condições seguras. Por quê? Porque entendemos que a enfermagem ela pode ser desenvolvida em qualquer lugar, até em praça pública, não concordam? Por exemplo, nas campanhas de vacina, nós podemos desenvolver as campanhas de vacinas em estádios, na praça, para chamar a atenção de um maior público-alvo. Então, eu posso exercer a enfermagem nesses locais, desde que seja seguro, e é importante lembrar que eu preciso estar portando minha carteira de profissional de enfermagem para exercer a minha função. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, nós pulamos aqui para o artigo 19. Que foi um artigo que é um artigo novo, diferente da resolução antiga. Esse artigo novo ele foi criado devido ao avanço da tecnologia, das mídias sociais, né? Então, viu-se a necessidade de criar esse artigo novo, que é o artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e divulgar eventos com a finalidade educativa e de interesse social. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso utilizar minhas mídias sociais para divulgar meu trabalho na enfermagem, eu posso utilizar minhas mídias sociais para criar grupos no meu ambiente de trabalho, com a minha comunidade, com os hipertensos, com os idosos, e assim poder conseguir passar uma mensagem mais objetiva e mais rápida. Então, esse artigo 19 ele veio para facilitar os dias atuais na questão da comunicação com os nossos usuários. E também para divulgar nossos trabalhos, para ministrar palestras e cursos. E então, eu achei muito importante a criação desse novo artigo 19, que diz que o profissional de enfermagem ele tem o direito de utilizar os veículos de comunicação. E aí a gente passa aqui para o artigo 22, que diz que o profissional de enfermagem ele tem o direito de recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal e que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Observação: as competências laborais do profissional de enfermagem são estabelecidas na Lei do Exercício Profissional 7.498 de 86, que ressalta as atribuições do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Portanto, não é competência dos profissionais de enfermagem, por exemplo, a realização de suturas, né? Aí, os colegas que estão no interior eu pergunto, mas enfermeiro, se eu estou no interior e eu estou sem a ausência do médico, como que eu vou contribuir para a questão do corte do paciente que se acidentou? Se você fizer um curativo compressivo e levar até um hospital onde tenha médico, não se tem a necessidade de fazer sutura, né? Mas é importante ressaltar que o profissional de enfermagem, dentro da legislação, ele não tem autorização para fazer sutura. O profissional de enfermagem só tem autorização para fazer sutura em uma única situação: se ele for enfermeiro obstetra e quando ele for fazer a episiorrafia, após fazer a episiotomia para a passagem do bebê. Nessas situações, dentro da legislação, se permite fazer a sutura. Porém, né, há uma discussão que diz que a episiotomia seria uma violência obstétrica. Então, muito cuidado também os profissionais de enfermagem que utilizarem dessa ferramenta
para auxiliar o nascimento do bebê. Só que somente neste caso, o profissional de enfermagem, no caso o enfermeiro obstetra, tem autorização para fazer a episiorrafia, que é uma sutura ali no canal do parto. Então, dando continuidade, aqui nós temos o artigo que era de direito e passa a ser dever. Ou seja, na antiga resolução, o artigo 37, diz que era um direito profissional de enfermagem recusar-se a executar a prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. Parágrafo único. O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Esse artigo, ele não existe mais. Antes ele era um artigo de direito. E o que mudou? Mudou que agora ele passa a ser um dever. Ou seja, nós temos a obrigação, segundo aqui o artigo 46 da Resolução 564 de 2017, nós temos a obrigação, o dever de recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica, na qual não conste a assinatura e o número do registro do profissional prescritor, exceto em situações de urgência e emergência. O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional registrando no prontuário. Parágrafo 2º. É vetado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em caso de urgência, emergência e regulação conforme a resolução vigente. Então, o que a nova resolução ela quer dizer? O artigo 46 no dever. Primeiro, que ele diz assim, recusar-se a executar a prescrição de enfermagem. Então, isso é novo, porque na antiga resolução não tinha prescrição de enfermagem, agora nós sabemos que o enfermeiro ele faz prescrição de enfermagem, né, e médica, no qual não conste a assinatura do número do registro profissional. Então, se o enfermeiro ou o médico fizer uma prescrição e ele não assinar e nem carimbar, nós temos a obrigação de recusar-se a realizar aquele procedimento até esclarecer com este profissional que procedimento deve ser feito, solicitando que ele assine e que ele carimbe a determinada prescrição. Outra situação que acontece muito no interior é que alguns profissionais da medicina, eles ficam de sobreaviso para os atendimentos de urgência e emergência. E muitas das vezes eles querem fazer essas prescrições à distância. Ou seja, o paciente chega num pronto-socorro, precisa de um atendimento de urgência e você acaba ligando para esse profissional médico. E aí ele quer fazer prescrição pelo telefone. Isso é proibido. E o meu código de ética diz que eu tenho o dever de me recusar a prescrever, de me recusar a executar a prescrição à distância. Então ele tem que estar na instituição, ele tem que vir à instituição, prescrever, assinar e carimbar, para aí sim eu executar o procedimento. Então, nós partimos agora, dando continuidade para os novos deveres, né, da nova Resolução 564 de 2017, né? Então, os novos deveres, a gente já pula aqui para o artigo 40, orientar a pessoa, a família sobre o preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou de seu representante legal. O que isso quer dizer? Na hora de preparar a medicação ou na hora de realizar algum procedimento com o paciente, se o paciente se recusar ou se o representante deste paciente, no caso se for um idoso, acamado, inconsciente, se recusar a você executar o procedimento, né, você não vai discutir com o paciente, muito menos com o representante legal. Você vai comunicar a enfermeira, vai comunicar a gerente de enfermagem sobre a recusa desse paciente
e vai registrar isso no prontuário. O que não pode é ficar discutindo ou obrigando o paciente a realizar determinado procedimento que não seja da vontade dele. Artigo 42. Respeitar o profissional de enfermagem, ele tem o dever de respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou do seu representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Parágrafo único. Respeitar diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre cuidados e tratamentos que desejam não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre ou autonomamente suas vontades. Então, o artigo 40 e o 42 do parágrafo único, eles vão praticamente falar sobre o mesmo assunto, sobre esse direito do paciente na sua tomada de decisão, na sua autonomia, de querer receber ou não determinado tratamento. Então, eu, enquanto profissional de enfermagem, eu vou orientar todos os procedimentos que eu preciso fazer, vou orientar as medicações que são feitas, as medicações que são preparadas, a forma que é preparada a medicação, qual o benefício da medicação para este paciente, porém eu não posso obrigá-lo e nem a forçá-lo a tomar a medicação que ele não queira. Então, eu preciso registrar isso no prontuário e comunicar minha enfermeira ou a gerente de enfermagem para que outras providências sejam tomadas. Então, dando continuidade aqui aos novos deveres, né? O artigo 48, prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida da pessoa e família no processo de nascer, viver, morrer e luto. Parágrafo único. Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais, com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Então, o artigo 48, ele vem nos mostrar o seguinte: se de repente eu estou dentro de um hospital na qual tem um paciente que está nos seus últimos minutos de vida, e esse paciente ele faz parte de uma determinada religião, por exemplo, ele é um paciente que faz parte da macumba. Pode acontecer? Pode acontecer. E aí ele tem a vontade de receber um macumbeiro lá no hospital para fazer a passagem dele. Então, o que esse artigo vem mostrar para a gente? Eu posso permitir que esse religioso entre para fazer a passagem do paciente que é macumbeiro na instituição? Posso. Eu não permito que o padre entre na instituição para fazer os últimos momentos, que o pastor entre. Qual é a diferença de permitir que o macumbeiro entre? Então, o paciente ele tem esse direito. A gente tem que respeitar a religião que ele acredita. Só que isso nós só vamos autorizar em consonância com a equipe multiprofissional. Se o médico concordar, se a assistente social concordar, se a enfermagem concordar, e aí sim, não só macumbeiro, de repente seja um indígena, que é a nossa realidade. E esse indígena quer receber o pajé para fazer a pagelança lá no seu último momento. É a mesma situação. Nós temos que ter essa sensibilidade e esse respeito pelas culturas das pessoas. Então, esse artigo ele vem para nos mostrar isso. Parágrafo único. Artigo 50. Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal ou decisão judicial. Parágrafo único. Ficam resguardados os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa ou na ausência do representante ou responsável legal. O que o artigo 50 vem mostrar para a gente? Que se os pais, o pai ou a mãe, levam uma criança de menor para o pronto-socorro, essa criança está desidratada ou essa criança sofreu um acidente e a gente precisa fazer um procedimento nessa criança, no caso, essa criança precisa imediatamente de hidratação.
precisa que pegue um acesso venoso para fazer a reposição de hidratação após a prescrição médica, né? Só que o pai da criança ou a mãe dessa criança, muitas das vezes, não quer que a equipe de enfermagem realize o acesso venoso, não quer que fure essa criança, né? Só que a nossa Constituição diz que toda criança tem o direito à saúde, à vacina, à escola, e nesse caso, o pai ele não tem autonomia sobre esta decisão com essa criança, porque o mais importante para nós é salvar a criança. No caso, se existe uma recusa do pai, é papel dos profissionais de enfermagem solicitar a presença do conselho tutelar, solicitar a presença do promotor do município. O que não pode acontecer é essa criança ficar sem assistência. Então, por isso que diz assim o artigo 50, assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante responsável legal ou decisão judicial, né? Então, é isso que o artigo 50 vem tratar. Então, dando continuidade aqui à nossa apresentação, nós vamos falar sobre as novas proibições da Resolução 564/2017. Então, o artigo 83, ele é um artigo novo, né, que foi criado para esta nova resolução, e ele diz o seguinte, que o profissional de enfermagem ele é proibido de praticar individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza contra a pessoa, família, coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras. Então, esse é um artigo novo, porém é um artigo muito importante para a nossa profissão. Nós sabemos que os profissionais de enfermagem, eles sofrem assédio e pode acontecer também dos profissionais de enfermagem praticarem o assédio. Então, isso é proibido e uma vez que o profissional de enfermagem comete qualquer tipo de situação como esta, ele vai responder por infração do artigo 83. E aqui no artigo 91 diz que o profissional de enfermagem ele é proibido de delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe de enfermagem, exceto nos casos de emergência. E o parágrafo único diz o seguinte, que fica proibido delegar atividades privativas do enfermeiro a outros membros da equipe de saúde. Quando que eu posso delegar para o meu técnico de enfermagem realizar um procedimento que seja privativo do enfermeiro? Eu vou dar um exemplo. Quando dentro de uma UTI, a enfermeira estiver realizando a aspiração do tubo traqueal de um determinado paciente e no mesmo momento um outro paciente precise dessa aspiração do tubo traqueal, sabendo que essa atividade é privativa do enfermeiro, a enfermeira pode pedir ou pode delegar para o técnico de enfermagem fazer a aspiração. Porém, esse técnico de enfermagem ele já foi previamente treinado, já foi previamente orientado e ele vai estar sob observação da enfermeira que está realizando outro procedimento. Trata-se de uma situação de urgência e esse paciente precisa ser aspirado. O que não pode é isso virar rotina para os técnicos de enfermagem realizarem esse procedimento sem a supervisão da enfermeira e por se tratar de uma atividade privativa do enfermeiro. Artigo 92. O artigo 92 é um artigo novo, né? Porém é um artigo muito polêmico, que teve uma repercussão em todo o Brasil, e diz o seguinte, que é proibido delegar atribuições dos profissionais de enfermagem previstas na legislação para acompanhantes ou responsáveis pelo paciente. Parágrafo único. O dispositivo no caput não se aplica nos casos de atenção domiciliar para o autocuidado. O que isso quer dizer? O profissional de enfermagem, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, ele está lá no plantão, no hospital, e precisa realizar o banho no leito do paciente.
O que não pode acontecer de jeito nenhum? Eu pedir para o acompanhante desse paciente realizar o banho no leito. Por quê? Porque isso é uma atividade da enfermagem. Então, é proibido eu delegar essas atribuições para os acompanhantes, porque é um serviço da enfermagem. Eu sei que, às vezes, nós temos vários pacientes acamados para poucos profissionais de enfermagem. Porém, se ele está dentro da instituição, dentro do hospital, precisando de tratamento, ele precisa do nosso suporte da enfermagem para realizar esses procedimentos, né? Então, eu não posso delegar essa atribuição para os acompanhantes. E fazendo uma comparação entre as resoluções, né? A antiga resolução 311 de 2007 dizia que as infrações eram consideradas leves, graves ou gravíssimas, e a penalidade de suspensão do exercício profissional por um período não superior a 29 dias. E a cassação consiste na perda do direito do exercício no exercício da enfermagem. Já na nova resolução 564 de 2017, houve essas mudanças. As infrações agora elas são consideradas leves, moderadas, né, que não existiam moderadas, agora tem moderadas, graves ou gravíssimas. A penalidade, a suspensão do exercício profissional por um período de até 90 dias. Na antiga resolução, se a gente observar, por um período não superior a 29 dias e agora é até 90 dias. Por quê? Porque muitas das vezes, quando o profissional de enfermagem ele tinha a suspensão do exercício profissional, né, ele entrava com período de férias, então não existia penalidade, né? E agora, então, ele pode ser suspenso por um período de até 90 dias, se ele infringir algum artigo do Código de Ética. E na cassação, consiste na perda do direito do exercício profissional de enfermagem por um período de até 30 anos. E após 30 anos, ou então após a cumprição do cumprimento da penalidade, terá a carteira de habilitação devolvida após o cumprimento da pena e ao processo de reabilitação. Ou seja, quando você era cassado na antiga resolução, você era cassado para sempre. Você não tinha mais o direito de exercer a enfermagem. Agora, na nova resolução, você pode ser cassado por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, até 30 anos. Após o cumprimento da pena, você pode voltar a exercer a enfermagem, desde que cumpra o processo de reabilitação. Então, só para mostrar rapidinho, as infrações da antiga resolução eram leves, graves ou gravíssimas, e já na nova resolução, nós temos as infrações que são consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, né? Então, moderadas é o que foi introduzido agora na nova resolução e diz aqui no parágrafo 2º que são consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função da pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. No parágrafo 3º diz que são consideradas infrações graves as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. E já no parágrafo 4º são consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Então, a gente encerra a nossa apresentação sobre o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 564 de 2017, e eu mostrei para vocês apenas o que mudou de uma resolução para outra. Eu apresentei os novos artigos, o que mudou, e orientei vocês quanto a determinados procedimentos. E essa informação adicional ela é muito importante, porque aqui na resolução COFEM
460/2014 estabelece normas e padrões para a fabricação, expedição, utilização e controle da carteira de identidade profissional do Sistema Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem. E o artigo 4 desta resolução diz o seguinte, que a carteira de identidade profissional é de uso pessoal, intransferível e de uso obrigatório para o exercício das atividades profissionais de enfermagem. Então, para eu exercer a minha atividade profissional de enfermagem, eu preciso estar portando a minha carteira de profissional, seja de enfermeiro, seja de técnico, ou seja de auxiliar de enfermagem. Então, muito obrigado, pela participação de vocês. Então, em nome do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, a gente fica muito agradecido em poder colaborar, mediante a situação da pandemia do coronavírus. Nós não podemos estar aí com vocês nos municípios fazendo a apresentação dessas palestras, as capacitações, e esta foi uma ferramenta que a gente utilizou para não deixar os profissionais de enfermagem do interior do Amazonas desassistidos, principalmente na semana de enfermagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Este é meu contato, enf.italo@gmail.com, e eu estou à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigado.